Boa noite a todos. Sintam-se todos, então, muito bem-vindos a essa casa. Então, essa semana trabalhando o capítulo número 6, o Cristo Consolador. Eu inicio com uma breve leitura. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Muito bem. Então, quando a gente fala do Cristo, nós lembramos sempre daquele espírito mais evoluído que passou pela Terra, né? A gente tem a lembrança daquele ser totalmente diferente, superior nas questões morais. A gente lembra disso. E aí uma curiosidade, a gente fala o termo cristão como sendo todo aquele que segue o Cristo, né? Mas cristão era chamado o próprio Jesus, por uma característica física. Ele se destacava no meio da multidão pela estatura. Era uma pessoa que tinha mais de 2 metros de altura. Então, no meio do povo, lá se destacava o cristão. Então, onde ia passando era o cristão aqui, cristão ali. Depois, nós, seguidores dele, somos chamados assim. Mas então, Jesus Cristo, o ser mais evoluído que passou pela Terra. A gente vê um Cristo que trouxe muitos ensinamentos, um Cristo que trouxe a luz, o entendimento do Pai, apresentou-nos o Pai, apresentou o reino de Deus. Então nós podemos enxergar que nós tivemos a faceta de um Cristo professor, que ele nos trouxe esse conhecimento. Muitas vezes nos defrontamos com a parte onde ele teve o dom de trazer a cura aos enfermos, de fazer o que alguns chamam de milagre, de trazer de volta a vida, ressuscitar pessoas. Então nós temos a faceta de um Cristo curador. Ainda nos defrontamos com Cristo milagreiro, por que não assim dizer, que tantas vezes a gente vê no Evangelho, na Bíblia, passagens onde ele executou realmente, né, coisas extraordinárias aos nossos olhos. E por fim, nós vemos um Cristo consolador. Um Cristo que vem trazer a calma, vem trazer o entendimento e que nós tenhamos a fé e a confiança no futuro. Então, ele vem muitas vezes como um consolador. Quando a gente pega o Evangelho, Manual de Vida, todo capítulo que a gente olhar, todo ensinamento, vocês vão perceber que tem a característica que ele sempre vai falar do futuro. A consolação, ela sempre está no futuro. Dias melhores virão. Seja, e para bom entendedor, seja nesta caminhada ainda, seja na próxima. Porque nós não viemos uma vez só para cá. E quanto mais a gente busca o entendimento, fica claro de que muitas vezes a gente tem um problema, tem um desafio, algo que aconteceu, e nós não conseguimos nos desligar daquilo, do passado.
um erro que a gente possa ter cometido, ou uma fatalidade, uma perda, e a gente não consegue se desligar disso ali. E a gente fica ali, remoendo o passado, fica, puxa, mas por que isso? A lamentação, e a gente perde energia, a gente perde o foco, a gente perde o tempo olhando para o passado. E este é um grande erro. O passado, ele deve ser lembrado, as coisas boas que a gente teve, as boas experiências. As experiências não tão boas, que nós tenhamos somente a lembrança do aprendizado que nós tiramos com aquilo. Mas o nosso foco, ele precisa estar onde? No agora, no presente. Porque é somente no presente que nós fazemos as alterações. É somente no presente que nós conseguimos mudar o jogo. Então, por isso é importante nós focarmos, tentar trazer a nossa energia, a nossa concentração no aqui e no agora. Nós temos que aproveitar a oportunidade maravilhosa que nós temos, sem esquecer que nós temos um futuro que é decidido no agora, pelas nossas ações que nós fizemos agora. E o Cristo traz, muito claro, mais uma lei, a lei do progresso. A gente anda somente para frente. Existe uma lei de que nós não conseguimos fugir, que é a lei do progresso. Nós vamos sendo empurrados a progredir. Estou muito bem, belo, aqui onde eu estou. Para que progredir? É uma lei necessária, a nossa evolução como seres humanos, a nossa evolução moral. Se eu me coloco aqui que eu não quero progredir, minuto ou outro, eu vou ser forçado. E qual é que normalmente é a ferramenta utilizada para isso? A dor. A dor faz a gente sair da zona de conforto e faz a gente ter que dar um passo para frente. Faz a gente avançar. Então, por isso, a confiança dos dias melhores que virão, sem esquecer no plantio que nós fizemos hoje, para colher ali na frente. Todos os sofrimentos, as misérias, as decepções que nós temos, as dores físicas, a perda de entes queridos, tudo isso nós vamos encontrar consolação na fé e na confiança da justiça de Deus. Ela é infalível. Às vezes a gente até faz na oração um pedido. Como eu gostaria que acontecesse isso agora. E será que é o momento de acontecer uma mudança assim agora? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente não diz assim, que seja feita a tua vontade, porque a gente já confia, a gente sabe que no momento certo Ele vai fazer acontecer. Então tudo tem o seu momento certo. Tudo tem. Por isso da gente ter essa esperança, da gente ter a fé, da gente ter a confiança de que vai acontecer no momento certo. Então, nós todos estamos num mesmo barco. Nós estamos num barco chamado planeta Terra. Nós todos passamos por diferentes desafios, por diferentes provas, todos os dias. Todos nós passamos. Em algum momento da vida eu tenho tal tipo de desafio, outro momento da vida eu passo por isso aqui. Gente, todo mundo passa por esses tipos de desafios. Todos nós. E aí, como diz lá na leitura que foi feita, tomai o meu jugo sobre vós, né? A fim de que a carga seja mais leve.
esse jugo, ele nada mais é do que a condição a essa assistência que ele fala, e a felicidade prometida aos aflitos. É a observância que nós temos que ter nessas leis que ele tanto nos ensina. Tá? Então, por isso, de novo, é sempre importante, não canso de falar, manual de vida. Está aqui o ensinamento dele, simplificado e explicado. Tá? E aí, mais uma leitura. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, o Cristo, vejam que interessante, que ele já coloca. Ele sabia que ele teria um tempo muito curto de passagem na terra. E convenhamos que na época que ele esteve aqui, muitas pessoas não compreenderam os ensinamentos dele. Muitas pessoas hoje ainda têm dificuldade de compreender. Então ele sabia que aquele tempo dele seria curto e que seria necessário, e o próprio Pai já havia designado, que haveria um Consolador vindo futuramente, justamente para explicar todas as questões, tudo aquilo, rever tudo aquilo que o Cristo falou, todos os seus ensinamentos. Pois bem, Jesus promete esse Consolador. Meados de 1800 e metade, mais ou menos, eu não lembro o ano ao certo, um certo cidadão na França, com codinome Allan Kardec, codifica várias obras no qual vem a dar o início à doutrina espírita. E essa se encaixa como a terceira revelação. Essa vem justamente trazer todo o ensinamento, tudo aquilo que as igrejas tradicionais colocavam um véu, faziam um mistério, muitas vezes com intenções políticas, financeiras. E o Espiritismo vem por terminar com isso. Começando pela mais pura caridade. O Espiritismo trabalha na mais pura caridade, gratuidade. E vem trazer a todos, deixa disponível a todos o acesso ao conhecimento, a entender a verdade. Antes, as igrejas tradicionais deixavam restritos a poucos o conhecimento. O Espiritismo não, ele é livre para todos, esse conhecimento. E aí, então, o Espiritismo, ele vem trazer o conhecimento das coisas, saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos na Terra. Traz os princípios da lei de Deus, a consolação pela fé e pela esperança. Então, algo que diferencia um pouco essa terceira revelação, o Consolador prometido, se nós vamos pegar a primeira revelação, Moisés, está lá uma figura de um homem, de um líder, de um povo, né, designado a trazer os primeiros ensinamentos, né, referente a Deus e tal, um povo bastante ignorante na época. Depois nós temos a segunda revelação, que é o Cristo,
também vindo na personificação de uma pessoa, mostrando já a face de Deus, que é amor, mostrando o reino de Deus e todo um ensinamento deixado. E por fim, o que eu digo que é o diferencial do Espiritismo? O Espiritismo ele não tem uma pessoa, ele não tem uma personificação. O Espiritismo é uma codificação acessível a todos, formada por todos nós. Não somente nós, e aí o nome do Espiritismo, né? Não somente nós encarnados, mas todos nós, seres vivos, encarnados e desencarnados. E não somente deste planeta. Seria uma arrogância muito grande a gente imaginar que somente nós aqui, nessa bolinha azul, teria vida, né? Então, meus amigos, para a nossa vida, nós temos que ter sempre essa certeza que o Cristo coloca. De um momento melhor, por mais difícil que nós estejamos passando os nossos desafios, por mais dor que estejamos sentindo, é muito importante nós saber que nós nunca estamos sozinhos. Como eu disse, nós estamos todos no mesmo barco. Ah, mas eu me sinto sozinho. Todos aqueles que estão ao meu redor me julgam, me tratam mal. Meia dúzia não é todo mundo. Só de encarnados nós somos 8 bilhões. E pode ter certeza que mais da metade quer o teu bem. Então sempre a gente vai encontrar um ombro amigo. Sempre a gente vai encontrar alguém querendo ajudar a gente. Nunca perder a fé, nunca perder a confiança. Momentos melhores virão. E sempre que a gente precisa de ajuda, este é o fundamento de existir uma casa espírita. É que aqui vocês sempre receberão toda a ajuda necessária. Um ombro amigo, uma consolação, um norte para a sua vida, uma visão, o alívio de alguma dor. E principalmente, a gente consegue perceber o porquê, como já dito, o porquê nós estamos aqui, o que nós viemos fazer, de onde a gente veio e qual que é a nossa destinação. A nossa destinação, e nós não temos como fugir disso, é ser feliz. A nossa destinação é um mundo muito melhor. A nossa destinação é todos nós sermos unidos. E isso vai acontecer. Cada um de vocês vai perceber. Cada um ao seu tempo, na sua caminhada, conforme a sua evolução moral, vai percebendo que isso vai acontecer. Certo, meus amigos? Fiquem todos com Deus, então, que assim seja.